Olá, meu nome é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz. Hoje entrevistamos o pastor Flávio Pazini, sua esposa Ellie. Prazer conhecê-los, recebê-los aqui. Obrigada por terem aceito o convite. Eu me chamo Flávio Machado Pazini, nasci em 11 de março de 1958. Meus pais são Cláudio Pazini e Conceição Machado Pazini. E somos em 3 irmãos. Cláudio é o mais velho, eu sou o segundo e o mais novo é Sérgio. Pastor Flávio, nos apresente sua esposa, quando vocês se casaram e quem são seus filhos? Minha esposa é a professora Erli Rassi Pazini. Nós nos casamos em 25 de janeiro de 1982 e temos 2 filhas, Vivian Rassi Pazini e Gláucia Rassi Pazini. Nos conte um pouquinho sobre a sua conversão. Como que o adventismo chegou até a sua família ou como foi a história da sua conversão? Eu nasci na igreja, nasci adventista. Minha mãe também, meus pais também nasceram na igreja. Então somos já algumas gerações na igreja. Professor, ao lado do seu esposo, como que a senhora contribuiu com a obra adventista? Eu comecei como professora de piano, que eu sou formada, e depois eu fiz a minha faculdade de pedagogia, então dei aula para Fundamental 1, depois para magistério e também para a faculdade de pedagogia e depois como coordenadora do Fundamental e Ensino Médio. Pastor Flávio, nos diga um pouquinho sobre a sua educação. Onde que o senhor fez o primário, o colegial, o ginásio, o colegial e, por fim, a graduação? Eu fiz a minha educação primária numa escola municipal, perto de casa, não foi numa escola adventista. Eu só passei, que não tinha escola perto, só passei a estudar na educação adventista a partir do ginásio, no Velho IAE, em São Paulo. Depois, eu fiz então uma parte do ginásio no Velho IAE e naquele tempo era a 8ª série, que seria o 9º ano hoje, eu fiz já no IASP, em Hortolândia. Fiz o ensino médio também em Hortolândia. Eu sou engenheiro agrônomo, eu digo assim, eu era engenheiro agrônomo, mas então eu saí do IASP e fiz a faculdade de agronomia na Universidade de São Paulo, em Piracicaba. Depois eu fiz o mestrado também na USP e depois, que é uma outra história longa, eu fiz o mestrado em teologia. E no ano de 2001 eu fomos ordenados pastores. Nos conte um pouquinho sobre a sua conversão. Como é que o adventismo chegou até você ou até a sua família? Assim como a minha esposa, nós dois, eu sou adventista de berço. É uma história assim longa, porque, por exemplo, o meu avô, e isso está registrado aí em algum lugar, o meu avô é que levou o pastor Lipke para conhecer a propriedade lá em Itapecerica da Serra, no quilômetro 23. O meu avô foi um dos primeiros adventistas na cidade de São Paulo. Como era o nome dele? Libório Klein. Então é uma história longa, tá? Mas eu já nasci. Quando eu nasci, meu pai era tesoureiro do que hoje é o NASP Hortolândia. E quando a minha esposa nasceu, o pai dela também era professor no que hoje é o NASP Hortolândia. Então a gente já nasceu na igreja, e toda a nossa família, e meu avô, o Libório, ele atuou inclusive como pastor. Os meus tios, todos eram obreiros. O meu sogro, que eu não cheguei a conhecer, também trabalhava para a igreja, era obreiro. Então é uma família tradicional e a gente tivemos essa alegria. Qual foi o ano e o local do seu batismo e o pastor quem o batizou? Fui batizado no ano de 1971 pelo pastor Henrique Ster. O pastor Henrique Ster é outro pioneiro que também era familiar nosso.
E ele, então, que me batizou no ano de 1971 em São Paulo. Agora, passando a parte do seu ministério, quando foi seu primeiro chamado e para onde? Bom, como eu falei para vocês, eu estudei agronomia. Mas é uma história longa essa daí, porque quando eu estava terminando o ensino médio, eu estava numa dúvida muito grande se eu fazia teologia, se eu fazia física, eu sempre gostei das exatas, ou se eu fazia agronomia. Por uma série de fatores que não vem ao caso agora, acabei optando por agronomia. Mas eu já tinha na minha mente bem definido que se a igreja tivesse interesse, eu queria trabalhar para a igreja. E quando nós começamos a namorar, por exemplo, né, uma das primeiras coisas que eu falei para minha esposa foi, olha, eu quero trabalhar para a igreja. Fundamental isso, que os dois tivessem esse sonho. Então, quando eu estava terminando a faculdade de agronomia, eu não sabia se a igreja ia chamar um agrônomo. E nós oramos e deixamos nas mãos de Deus. E foi uma surpresa porque o sonho nosso era trabalhar na Amazônia. E eu direcionei a minha faculdade para isso. Estágios, tudo que eu fiz durante a faculdade foram todos no norte. Pará, Amazonas, Acre. E eu pensava, eu vou trabalhar na Amazônia. E especificamente eu pensava no Colégio Agroindustrial de Manaus. Mas nós fizemos um acordo com Deus, eu e minha esposa, e o acordo era o seguinte: aonde viesse o primeiro chamado, a gente iria. E o pessoal do norte nos conhecia, tá? E eu estava pensando, se vier um chamado, vai ser para o norte. Mas, para surpresa, realmente foi uma surpresa tremenda. Um dia eu recebo uma carta, e a carta era do IACS. Já vi no envelope, e abri o envelope, era um chamado para o IACS. E na semana seguinte chegou um chamado para a União Norte. Mas eu tinha feito essa decisão com Deus que o primeiro que viesse a gente aceitaria. Então, o primeiro chamado foi no IACS e foi lá que a gente começou. No IACS, eu era professor, engenheiro agrônomo e era o responsável pela fazenda. Quantos anos o senhor ficou no IACS? E em seguida, gostaria que o senhor contasse um pouco como foi a trajetória do seu ministério. Quantos anos e os locais onde o senhor trabalhou até a jubilação? Começamos no IACS em 1980. Ficamos no IACS até abril de 1984. Na verdade, o chamado aqui para o novo IAE, que a gente chamava na época, ocorreu em dezembro de 83. Mas aí com todos os trâmites, tá? Definitivamente eu vim para cá em abril de 84. Permanecemos aqui nesse campus até o final do ano 2000. Em dezembro do ano 2000, nós fomos chamados de volta para o IACS. Bom, aqui nesse campus, eu vim como engenheiro agrônomo, depois eu também comecei a dar aulas, depois eu passei a ser chefe da agricultura. E depois, o colégio naquela época tinha uma estrutura diferente. Depois eu passei então a ser diretor de todos os departamentos que, eu diria assim, que tinham que ver com a fazenda e com construção. Então, por exemplo, esse prédio aqui, nós participamos liderávamos a equipe quando começou, o prédio da igreja, o prédio do ensino superior, então estava abaixo, vamos dizer assim, do meu guarda-chuva. Depois, nos últimos 2 anos que eu trabalhei aqui, eu atuei como professor na escola fundamental e médio, e também eu dava algumas aulas aqui na faculdade. Então, isso foi até o ano 2000. Em dezembro de 2000, nós fomos chamados para retornar ao IACS aí como diretor do colégio. E ficamos no IACS, então, em 2001, 2002 e 2003. Em dezembro de 2003,
nós fomos chamados para o IAP, para sermos diretor do IAP, que foi o momento, quer dizer, o pastor Martini foi chamado para cá e nós fomos chamados para o IAP. Aí ficamos no IAP 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, isso. Em março de 2008, fomos chamados para trabalhar no novo internato de Santa Catarina, que estava se estruturando. Então, aí, trabalhamos como diretor do IAESC no ano de 2009 e 2010. Foi 2009 o chamado para março de 2009. E ficamos no IAESC 2009 e 2010. E em 2011, então aí fomos chamados, uma surpresa também, que foi uma grande bênção, fomos chamados para o Uruguai, onde permanecemos até agora, quando nos jubilamos, 2020. Eu imagino que tenha várias histórias em que o senhor sentiu a mão de Deus em sua vida, em seu trabalho. Escolha uma ou duas histórias para nos contar. Sei que o senhor teve um papel pioneiro aqui na fundação do NASP Engenheiro Coelho. Talvez uma história relacionada a esse assunto. Vou contar duas histórias. Vamos primeiro contar uma história daqui. Trabalhar aqui foi um grande privilégio para nós. E eu digo a vocês que a gente realmente sentiu aqui nessa instituição Deus guiando as coisas. Hoje a gente vê toda a estrutura, tudo que tem aqui, mas vocês não imaginam o que era isso. Para vocês terem uma ideia, não havia nem telefone aqui, não tinha, entende? Eu vim muitas vezes a pé de Engenheiro Coelho para cá. Por quê? Não tinha telefone. Então, a gente mais ou menos combinava antes de, olha, vou chegar tal dia, tá? Então, alguém do colégio aqui ia nos buscar. Mas, às vezes, por alguma coisa, mudava os planos e não tinha como avisar, não tinha jeito, não tinha como. Então, chegava em Engenheiro Coelho e, como diz, agarrava a mala, tá, e vamos a pé. Não tinha, foi muitas vezes. Então, era tudo realmente muito diferente. Mas a história, uma coisa assim que nos marcou muito aqui, como que realmente Deus guiou as coisas. Não vamos falar disso agora, mas o colégio aqui, tudo indicava que ia ser em Tatuí. E no último momento, entrou a Fazenda Lagoa Bonita na história e acabou a fazenda aqui sendo adquirida, tá? E o colégio, então, foi construído aqui. Mas veja, a fazenda aqui foi adquirida em setembro de 1983. Em 84, não tinha nada aqui ainda, porque até então fazer um plano diretor e fazer os estudos necessários de sondagem, de tudo. Foi muitos estudos que foram feitos. Até isso estar concluído, não tinha como começar nenhum prédio, tá? Não seria prudente. Aí, nesse meio tempo, aconteceu o seguinte: o colégio, então, tinha recebido uma desapropriação importante, um valor importante da prefeitura da cidade de São Paulo. Mas o Brasil passava por uma situação de transição um pouco confusa. Os mais jovens não sabem o que é isso, mas era um período de uma certa incerteza, estava terminando a ditadura, aí o Tancredo ia virar presidente, que nunca virou, a inflação era alta, então havia muita insegurança financeira. Então, a igreja, a instituição, para se precaver e não ter todo aquele capital que era para ser invertido na construção, como de fato foi, a instituição passou a comprar diversas propriedades simplesmente como, vamos dizer assim, uma maneira de ter o recurso sem ser no banco.
No meio dessas compras, tinham corretores trabalhando e mais ou menos o aviso para os corretores era o seguinte: achou alguma galinha morta, avisa que a gente compra. Era mais ou menos essa a situação. E dentro desse contexto, apareceu uma fazenda no município de Bragança Paulista. Essa fazenda era de um dos diretores fundadores do Banco Bradesco, o senhor Prestes. Ele havia falecido e a fazenda estava lá e foi colocado à venda. Mas era uma fazenda cinematográfica, fazenda Capuava. Na sede da fazenda, enorme, quadros, obra de arte, um negócio tremendo, e 800 e poucos alqueires. E o colégio foi e comprou a fazenda. E a fazenda foi comprada por 2,5 bilhões de cruzeiros daquele tempo, no mês de outubro de 84, quando não havia ainda, como eu falei, nada aqui. Não havia. A pedra fundamental foi lançada aqui em junho de 84, mas foi só uma cerimônia da pedra, não tinha nenhum prédio, nada. Quando foi comprada essa fazenda, simplesmente a título de investimento, muita gente falou: não, o colégio tem que ser lá, porque tem essa vantagem, tem essa outra vantagem. Tá? Então, houve uma certa dúvida se o colégio ia ser aqui ou se o colégio ia ser lá. E foi nomeada uma comissão, então, para estudar os prós e os contras. Eu fazia parte dessa comissão para tomar uma decisão. E vejam bem, a fazenda foi comprada em outubro de 84 por 2,5 bilhões de cruzeiros daquela época. Ocorre que havia um empresário em São Paulo, do setor de tecelagem, que ele estava literalmente apaixonado pela fazenda. Mas é aquilo, quer dizer, o colégio não sabia disso. Aconteceu que os corretores vieram oferecer a fazenda, o colégio foi e comprou a fazenda. E esse empresário, ele ficou literalmente, como diz assim, ficou doido. E ele começou então, quer dizer, foi isso em outubro, novembro, dezembro, a ligar e falar: escuta, eu que ia comprar a fazenda, e me vende a fazenda, e insistindo. E ao mesmo tempo, então, essa dúvida: vai construir aqui ou vai construir lá? Bom, até que finalmente, lá pelo dia 20 de dezembro, quer dizer, 2 meses depois que foi comprado por 2,5 bilhões, isso é importante, vocês vão entender o porquê. Ele vai e fala: escuta, vendam a fazenda. E na época o pastor Boger falou: olha, a fazenda não é minha, a fazenda é de uma instituição. Existe uma comissão por trás, tá? Não é assim, eu vendo a fazenda. E o empresário falou assim: faça uma proposta que você saiba que a sua comissão vai aprovar. E o pastor Boger falou: tá bom, eu quero 5 bilhões pela fazenda. E o sujeito falou: fechado. Para mim, foi mais uma vez Deus assim dizendo: aqui. Eu me emociono porque, se vocês souberem todos os detalhes, o colégio recebeu de desapropriação, lá em São Paulo, 4 milhões e pouco de dólares. Tá? Quando efetivamente começaram as obras aqui, porque tem a história da laranja também, que é outra história comprida, mas quando efetivamente as obras começaram aqui, esse valor inicial de 4 milhões e pouco, sendo que 1 milhão desse valor ficou lá em São Paulo para fazer o muro ao redor e algumas coisas que eram necessárias lá. Então, na verdade, foram 3 milhões e pouco para cá.
Quando começaram as obras, efetivamente, uns 2 anos depois, esse valor que tinha para ser aplicado aqui já estava aí na casa de uns 20 milhões de dólares. Nisso tudo, eu digo com toda tranquilidade, não teve nada de atuação humana. Foram circunstâncias, como esse caso aqui, quer dizer, comprou a fazenda, 2 meses depois vendeu pelo dobro. Então eu vejo Deus atuando aí. Outra situação assim marcante para nós foi no Uruguai. O Uruguai é um país especial aqui na América do Sul. O Uruguai é um país de contrastes, porque assim, o Uruguai, se a gente olha para o lado estritamente, vamos usar uma palavra aqui, mundanal, o Uruguai é um paraíso na América do Sul. O Uruguai tem uma excelente renda per capita, muito maior que o Brasil, que a Argentina. O Uruguai tem uma excelente educação, quando comparado com os demais países da região. Para vocês terem uma ideia, no Uruguai o analfabetismo é 0. Montevidéu é a capital sul-americana com o maior IDH, por tudo que oferece. Segurança, a gente viveu lá quase 10 anos e nunca nos roubaram um alfinete. A gente andava pelas ruas tranquilo. Quer dizer, então, se você olha para esse lado, o Uruguai é um sonho de consumo. Mas o Uruguai, para a pregação do Evangelho, é uma situação tremenda, é um desafio muito grande. Por quê? Porque o Uruguai é um país ateu. O Uruguai tem uma das maiores taxas de ateísmo do mundo. Dados do próprio governo lá mostram que 92% dos uruguaios não frequentam igreja nenhuma. Então, vamos dizer assim, a religiosidade não faz parte do povo uruguaio. Então, são boas pessoas, são pessoas educadas. O Uruguai tem muitas coisas lindas, mas quando você pensa em pregação do Evangelho, aí os desafios são imensos, imensos. O Uruguai inteiro tem membros ativos, entre aí uns 3.800, 4.000 membros. Eu não sei quantos membros tem a igreja aqui do NASP hoje, mas é capaz que essa igreja aqui seja maior do que todos os membros do Uruguai. E a maioria dos nossos irmãos lá não tem grandes recursos. E a maioria dos irmãos são idosos. O Uruguai tem muitos idosos. Então é difícil pregar o Evangelho. E o Uruguai passou por situações, para vocês terem uma ideia, por exemplo, de 2000 até 2010, 10 anos, não foi aberto nenhuma nova congregação, nenhum novo grupo, nenhuma nova igreja no país inteiro. E então, com todo esse quadro, foi que a divisão sul-americana, no ano de 2010, criou a União Uruguaia, porque até então era uma missão, e na verdade só tem o nome de União, porque aquilo ali é pequenininho. Mas a divisão criou a União Uruguaia para dar um apoio. Então, para vocês terem uma ideia, não tinha pastores uruguaios para atender a igreja, administradores, professores, não tinha e não tem, está sendo formado. Então, dentro dessa situação, eu e minha esposa fomos chamados então para ir trabalhar ali no nosso internato. Nos primeiros anos a gente trabalhou então como diretor do internato e também como departamental de educação desse novo campo. E qual é o desafio? O desafio é trazer os jovens da igreja para o colégio, para ensino médio, fundamental e médio, que é o que o colégio oferece. Por quê? Porque, como eu falei, o Uruguai é um país ateu. Nas escolas públicas do Uruguai é proibido por lei você falar de Deus. Se qualquer coisa que você falar de Deus, você é sancionado.
E houve até uma história interessante que num livro de inglês, por casualidade, havia a história de Ruth. E a professora de inglês era a esposa de um pastor numa escola pública. E ela vibrou quando viu a história de Ruth ali, e ela então contou, e procurando com cuidado, tá, levar os alunos para Deus e tal, mas baseado no livro. Para surpresa dela, alguns dias depois, ela recebe uma intimação para comparecer no Ministério da Educação. O que será? Chegou lá, ela estava sendo denunciada por apresentar a Bíblia numa sala de aula. E ela falou, mas... E aí contaram, não, você apresentou essa história, tá? Ela foi, pegou o livro, o compêndio de inglês, e falou, não, essa história está aqui no livro. Mas para vocês terem uma ideia do preconceito que existe. Então, o que acontecia? Os nossos jovens vão para a escola pública e a grande maioria, pode-se dizer, são muito poucos que permanecem na igreja. Recebem ali um banho de ateísmo, secularismo e se vão. Então, o desafio nosso, ao chegar ali no Uruguai, era trazer os alunos da igreja para o colégio. Agora, o que acontecia? Como eu falei, os irmãos eram pobres, são pobres, a maioria. O colégio tem um histórico de crises financeiras. Aqui a gente fala em crise financeira, tá? Vocês não têm ideia do que é crise financeira. Para ter uma ideia, por exemplo, o colégio lá no Uruguai chegou a ser colocado à venda por problemas financeiros. Então, vocês imaginam, temos que trazer os alunos para o colégio, mas dinheiro eles não têm. Bom, então nós fizemos um plano. Bom, vamos buscar recursos e vamos trazer os alunos para o colégio. Passamos a visitar as igrejas, conversar com os pais, e o Uruguai é uma característica. Você oferece alguma coisa para ele que ele acha difícil, ele fala, não se pode, não se pode. Então, você falava do colégio, os irmãos já não se pode, não se pode. E a gente viu que a única maneira de trazer essa garotada para o colégio era arrumar um jeito de financiar, não tinha outra maneira. E nós, então, pela fé, começamos a trazer esses alunos para o colégio. Eu chegava nas igrejas e promovia para que todos viessem. E com dinheiro, sem dinheiro, tem que vir para o colégio. Bom, mas ao mesmo tempo um frio na barriga terrível, porque ia arrumar recurso. Então a gente começou a pedir dinheiro, buscar recursos, principalmente com uruguaios que emigraram para os Estados Unidos. E então eu diria assim para vocês, foi uma bênção tão grande que os recursos que começaram a vir pagaram todas as despesas do colégio. Nós ficamos lá no colégio todo aquele tempo. De 14 alunos adventistas no internato, chegamos a ter 80 alunos adventistas no internato. E tudo bolsista. E o colégio se manteve, e a gente viu ali, quer dizer, a mão de Deus guiando, dirigindo. E qual o resultado? Como eu disse a vocês, o colégio, a igreja no Uruguai, necessita de pastores, de professores, não tem. Quando nós chegamos lá, 3 distritais uruguaios, os outros tudo de fora. E um dos desafios que a divisão nos pediu é que trouxéssemos os jovens para o colégio e colocássemos na cabeça deles um espírito missionário. E trabalhamos em cima disso. Agora, quando nós saímos do Uruguai, praticamente quase 10 anos depois,
eram 14 distritais uruguaios. Mais que isso, no colégio, quando a gente chegou, todo o corpo administrativo eram de estrangeiros. Então, eu era o diretor brasileiro, o tesoureiro era argentino, o contador argentino, o pastor da igreja peruano, a preceptora chilena e assim por diante, porque não tinha. O colégio no Uruguai tem 75 anos, para ser preciso agora 77. Nunca o colégio havia tido uma administração uruguaia. E nesse momento, o diretor é uruguaio, o tesoureiro é uruguaio, o preceptor é uruguaio, o pastor da igreja é uruguaio. Então, para nós trabalharmos no Uruguai e vermos todos esses resultados, que foi realmente a mão de Deus. E o colégio hoje no Uruguai ainda tem muitas necessidades, o desafio ali é muito grande, mas é um colégio novo que está lá. E eu olho para trás e fico pensando, Senhor, obrigado, porque humanamente nós não teríamos nenhuma condição e Deus abriu portas e os recursos vieram. De quase 40 anos de ministério, qual o seu maior legado, em sua opinião? Eu diria que o maior legado foi poder inspirar muitos jovens. Todos esses anos foram em internato. Nós nunca trabalhamos em nenhum outro local a não ser internato. E eu sempre fui uma pessoa que gosto de dar oportunidade para os jovens. E para mim o maior legado é hoje a gente ver dezenas e dezenas de jovens que hoje são pastores, são professores, estão atuando na igreja, tanto diretamente como são um ancião, um líder local, tá? E que literalmente não seriam nada se não tivesse uma oportunidade no colégio. Então, para mim, esse foi o maior legado, oportunidade para os jovens. Sua carreira na obra, o senhor teve um mentor, um conselheiro, alguém que o ajudou a passar por um momento difícil? Alguma pessoa com maior experiência que o orientou? Isso, nenhum de nós é uma ilha, né? E a gente, sem essas pessoas em nosso caminho, eu digo assim que Deus colocou pessoas em nosso caminho. Eu diria assim, se eu fosse colocar 3 pessoas, fora milhares, tá? Mas 3 pessoas que me marcaram tremendamente. O primeiro deles foi o meu professor de Bíblia no campus Hortolândia, naquele tempo, quando eu comecei era IAC, depois virou IASP, tá? Mas de Bíblia, durante todo o período ali, já é falecido, foi o pastor Abílio Honório Perdomo. Diria assim, sem medo de errar, foi o melhor professor que eu tive, rabo a rabo. Às vezes eu vejo algum colega pastor que trabalha na educacional pensar assim, mas eu queria ser distrital. Tá? Veja, esse homem, ele marcou não somente a mim, para você ter uma ideia, numa turma de ensino médio, mista, alunos ali, quer dizer, 15 meninos, 15 meninas, eu não lembro o número exato, mas para você ter uma ideia, desse meu grupo, da minha turma, por exemplo, 10 foram fazer teologia, de um total de 15. Se você perguntar para eles, qual foi o professor que te influenciou, que te marcou, é unânime. Honório Perdomo. Então, eu falei já no começo, né, que eu resolvi que eu ia ser um obreiro, se a igreja me quisesse, um missionário, quando eu estava lá no ensino médio, com esse homem, entende? Então, e um detalhe, né, esse homem, eu não sei
dizer quanto tempo ele atuou ali, mas eu sei que ele foi professor de Bíblia por pelo menos uns 20 ou 30 anos. Entende? Ele quase que o tempo inteiro. Eu sei que ele foi distrital um tempinho no começo, mas o resto da vida dele foi como professor de Bíblia, e esse homem me marcou, foi um mentor. Um outro que, quando eu comecei daí já agora como foi um anjo que Deus me colocou. Eu era jovem, totalmente inexperiente, e estava enfrentando situações assim extremamente difíceis. E Deus colocou no meu caminho, eu não o conhecia, um homem chamado Daniel Amador dos Reis. Era parente aqui do José Amador dos Reis. E esse homem realmente foi um anjo, ele me tratou como filho. Era um homem simples. E ele é o pai do pastor Dermival, que cantou no Arautos e que hoje está morando aqui também aposentado. E esse senhor, esse Daniel, ele realmente, no momento assim, que quando a gente é obreiro jovem, que está passando por situação difícil, esse homem realmente foi uma pessoa que marcou tremendamente. Outra pessoa que me marcou, aí já, vamos dizer assim, que depois, já agora como administrador, foi o pastor Boger. Aprendi muito com o pastor Boger. Ele era um homem que, às vezes a gente pensa assim, nostalgia, porque já morreu. Não. O pastor Boger era um homem de Deus. Quem conviveu com ele, ele foi uma inspiração. O que eu aprendi com ele, a maneira como nos mostrava as coisas, ensinava, mas mais do que isso, o exemplo que ele dava. Aquilo que ele falava era aquilo que ele vivia. Então ele não precisava praticamente falar muito, porque a gente via como ele atuava, entende? E isso me marcou, quer dizer, eu tive o privilégio de trabalhar com ele aqui muitos anos, diretamente ao lado dele. E aí, quando eu saí daqui para ser um diretor de colégio, aí que realmente eu vi o quanto foi importante tudo que eu aprendi. Então, eu destacaria essas 3 pessoas que foram mentores aí, que nos ajudaram. Ao cuidado com a saúde, o senhor tem algum testemunho ou conselho a deixar para os novos obreiros? Na nossa família, a gente procura sempre seguir os 8 remédios da natureza, né? A gente dá para os obreiros que trabalham, às vezes, não tem para se dedicar muito à família, correndo muito, né? E se dedicar à saúde também. Então, conhecer como se alimentar bem, de maneira saudável, né? Alimento de verdade, a questão da água, exercício físico, que a gente dá muito valor a isso. Então, procurar tomar um tempo para o exercício físico, né? Não precisa ser uma academia, não precisa gastar para isso, pode fazer uma boa caminhada, uma boa corridinha, né? E dormir muito bem, a parte espiritual, a família. Então, quer dizer, não tem segredo, né? Cuidar da saúde, é ver o que Deus já nos deixou. A natureza, tudo que Ele nos deixou, está aí, né? Então, é cuidar disso. O verso favorito da Bíblia e por quê? Os versos, se eu disser assim que tem esse que é vários versos que realmente me inspiram, mas um dos que realmente me marcou muito é Isaías capítulo 60, os primeiros versos, que diz ali: levanta-te, dispõe-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que a escuridão e as trevas cobrirão a terra, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. E eu vejo que, olhando a nossa vida para trás, quando a gente se dispõe, Deus nos usa. E eu sempre tive isso em mente: levanta e resplandece.
tem que fazer, e Deus sempre me abençoou, e eu gosto muito desse verso. Eu digo assim que, olhando para trás, a gente só pode agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Quando a gente era jovem e estávamos começando, a gente não podia, mas nem sonhar como que Deus iria atuar. E hoje a gente vê, olhando nossas filhas, tudo, as 2 filhas trabalham para a igreja, só podemos agradecer a Deus por tudo.